Se você acha que é difícil fazer uma campanha sem dinheiro, imagine disputar uma vaga de deputada federal no estado do Rio de Janeiro contra os maiores caciques do país. Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma campanha de alto impacto quando os recursos são quase zero. Então fique aí, porque essa live vai mudar a sua visão sobre o que é possível na política. O mundo sempre nos ensinou a nos afastar, competir umas com as outras, julgar. Mas e se a gente fizesse diferente? Se nós fôssemos juntas? Esse é o nosso propósito. Aqui nos perguntamos: como podemos crescer juntas? Como podemos tecer relações profundas baseadas em confiança, reputação e afeto? A gente quer ser rede, apoio, e é exatamente isso que temos feito ao longo desses 3 anos de portal, ajudando você a contar a sua própria história. Somos mulheres de palavra, mas também de ação. Garantimos isso na prática, com cursos gratuitos, grupos de mentoria, materiais acessíveis e conteúdo que transforma. A gente tece uma teia para que nenhuma mulher precise caminhar sozinha. Mas a gente sabe que este ano exige ainda mais de nós. A luta por representatividade feminina nos espaços de decisão nunca foi tão urgente. Por isso, precisamos ir além. Transformamos o nosso propósito em tecnologia e criamos o projeto A Jornada da Mulher Candidata, um passo a passo prático, estratégico e seguro para guiá-la a partir do momento em que ela decide colocar seu nome para ocupar o espaço público. Precisamos de mulheres nos espaços de poder. Precisamos de mulheres na política. Precisamos de mulheres que defendam os direitos das mulheres. Porque quando uma Maria vai com as outras, elas chegam mais longe. Mulher em Pauta. Lugar de mulher é aqui. Para mantermos aí nosso compromisso com a acessibilidade, eu quero começar fazendo minha autodescrição. Eu sou Giane, sou uma mulher parda, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando uma blusa rosa com um blazer laranja, fones de ouvido, óculos dourado, meu cabelo está solto, depois do ombro, atrás tem uma parede amarela e tem 3 estantes e o fundo está um pouco desfocado, certo? Vamos começar. Nessa semana nós vimos aí o perigo de ser usado como cota eleitoral, né, com o David Oliveira. Aprendemos também com o Mikael que a organização digital vale muito mais do que dinheiro no bolso, né? E hoje a gente vai juntar um pouco a teoria com a prática, quando a gente vai falar sobre como fazer uma campanha eleitoral com pouco recurso, mas que tenha um significado, né, que tenha um posicionamento muito importante, né, para provar a vocês que falta de recursos grandes, de grandes estruturas, né, a gente fez um vídeo falando sobre quanto custa uma campanha eleitoral e a gente viu que campanhas do Rio de Janeiro, elas são campanhas milionárias, né, e a gente vai conversar com a Adriele Osório, que sentiu na pele como é que foi fazer uma campanha, contar com um recurso do fundo eleitoral e, assim, se sentir perdida, né, entrar nessas armadilhas que a gente falou. Ela foi candidata a deputada federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Adriele. E eu queria agradecer a você por ter aceitado o convite. Queria que você, antes de qualquer coisa, fizesse a sua autodescrição para garantir a acessibilidade aqui dessas lives. E depois, assim, queria que você fizesse sua apresentação, né, um pouco da sua formação, contasse um pouco da sua trajetória política para as pessoas que estão assistindo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Agradeço muito o convite. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelos cacheados para crespo, estou sentada numa cadeira gamer e o fundo tem uns matinhos meio falso ali e algumas prateleiras ali atrás com livros. Eu vim na eleição de 2022 para candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Eu, na época, era ativista ambiental. Eu fazia faculdade na UF. Esse ano eu passei para a UFRJ. Aí eu vou para lá agora, é por isso que eu confundi o nome. Aí
eu fazia faculdade na UF de engenharia ambiental e acabei me engajando muito com a pauta de meio ambiente e comecei a ser ativista ambiental. Foi quando eu comecei a me interessar por política e queria me filiar a alguns partidos políticos. Eu comecei a estudar a proposta de diversos partidos que tinha ali um espectro político parecido com o meu. Na hora de fazer a filiação, eu estava em dúvida entre dois. E aí, só que aí um deles me cativou um pouco mais, que é o que eu ainda estou atualmente, que foi o PSB. E eu não estava conseguindo fazer a minha filiação, né? É meio difícil ter acesso a partido político a alguns. E aí eu mandei mensagem para a deputada Tabata Amaral, que eu já seguia ela ali há um tempo, mandava mensagem às vezes, e aí falei, olha, eu tô com dificuldade de fazer a filiação, e ela me mandou o número do Alessandro Molon, que na época ele ainda estava na política também. Ele veio para o Rio, fez a minha filiação, e aí começou toda essa movimentação, né? Na época, era tudo muito novo. Então, era uma inexperiência muito grande na vida política. Eu estava com 22 anos, eu era a candidata mais jovem do Rio de Janeiro. E eu contava ali, além de toda a inexperiência, eu não tinha ninguém da minha família que era político, que trabalhava nessa área. Cada um seguia um rumo e ninguém foi para a política, só eu mesma. Então, tinha aquela dificuldade de ter acesso, de fazer amizades ali, porque cada um está lutando pelo seu, quando está lá dentro. E eu comecei a tentar mesmo assim, só que a única pessoa do partido que eu conhecia na época até então era o Molon. De resto, eu não conhecia ninguém assim pessoalmente. E o partido, na época, ele estava meio assim, meio dividido ali até internamente. Então, tinha uma certa dificuldade de acessar algumas figuras ou de dar alguns conselhos, porque às vezes a gente mandava mensagem, não tinha quem respondesse, ou quando respondia era meio vago. E a minha maior dificuldade foi realmente a falta de verba para fazer a campanha, além de todas as dúvidas que eu tinha, que não era retirado também, né, na época. Quando nós fomos fazer a campanha, eu percebi que hoje em dia eu olho e eu vi que eu cometi alguns erros. Eu fiz algumas coisas que eu não faria hoje em dia e que faltou muita coisa, assim, faltou da minha parte fazer muita coisa, mas também faltou muita orientação. Então, eu comecei a fazer a minha campanha ali nas redes sociais, foi com vocês na época, foi até um rolo gigante, né? Eu estava ali tentando, olha, eu não sei o que que eu faço, porque as verbas ainda não saíram, eu não sabia quanto tempo demoraria mais. E tinha toda uma enrolação, e tinha pessoas do meu partido que já tinham começado muito antes, desde o primeiro dia a pessoa já estava na rua. E a minha não, o tempo foi passando, passando, passando e nada. Até que as meninas começaram a cobrar no grupo, né? Falar, olha, e a verba, cadê? O que que tá acontecendo? Quando que vai sair? E nunca era respondido, sempre vinha com vai sair logo, nós não temos certeza. E ficava por isso mesmo. E os gigantes já estavam na rua fazendo campanha, e a gente nada. Aí eu me lembro que teve uma briga dentro do partido, e um moço que ele era jornalista aqui no Rio, eu acho que ainda é, ele era bem grande, ele veio a público e falou, olha, não tem como fazer campanha faltando menos de 2 semanas. E aí ele falou que ia se retirar das eleições, falou que não ia fazer parte. E aí nesse dia à noite, para tarde assim, o dinheiro saiu para todo mundo misteriosamente. Foi bem rápido assim, ele postou o vídeo, eu acho que eram umas 11 horas. Quando foi ali umas 4 horas da tarde, todo mundo estava recebendo o dinheiro, todo mundo que não tinha recebido ainda. E aí eu comecei aquela corrida, né? Porque as outras pessoas já tinham começado a campanha há mais de um mês. E eu ainda estava ali sem saber o que fazer. E o pior para mim, eu acho que foi perder também a oportunidade de contratar algumas pessoas que poderiam ter trabalhado. Porque aquela altura do campeonato, todo mundo já tinha uma equipe para poder fazer as coisas, para trabalhar com as redes sociais, que eu já tinha, era a única equipe que eu tinha.
mas já tinha gente mobilizando, já tinha pessoas que trabalhavam com fotos profissionais, com tudo, e eu ainda não tinha nada. E aí eu tive que correr atrás. Só que faltava só 2 semanas para acabar as eleições, para o final, assim, para fechar tudo. Então eu meio que só tive. E na época, como eu era ativista ambiental, eu não queria só entregar aqueles panfletinhos. Eu queria fazer algo diferente, que foi o papel semente. Não sei se você lembra de como foi, porque começou uma correria, a gente correu atrás de pesquisar quem fazia os papéis semente, e teve carimbo também, folhas. Na época era realmente para ser uma campanha diferente. E aí esses papéis semente, eles demoravam um tempo para ficar pronto. Eles não ficavam pronto rápido. Eles primeiro tinham que confirmar o pagamento, e aí depois de alguns dias que ia ficar pronto. Então eu só tive uma semana de campanha de rua. Foi realmente uma correria. Aí, quando chegou o papel semente, que começou aquela distribuição para as equipes, eu tive que ficar com as equipes que davam, assim, que ainda não tinha começado a trabalhar nas eleições. E aí distribuímos tudo, começou aquela correria. Aí tinha que ficar de olho em uma equipe aqui, tinha que visitar outra equipe ali. E na época, eu achava que a melhor ideia também era colocar equipes para trabalharem em lugares diferentes. Colocar 5 aqui, outras 5 lá, porque eu entendia que eu não ia conseguir estar em todo canto. E para deputada federal você precisa estar em vários lugares. Só que eu percebi que quando a pessoa tem mais tempo para poder fazer isso, às vezes ela consegue até ir com toda a equipe para todos os lugares, porque com 2 meses de campanha dá tempo dela visitar vários lugares. Agora, com uma semana de campanha, não dava. Aí eu percebi que eu ficaria em pontos estratégicos, colocaria equipes em pontos estratégicos também. Eu acho que foram 5 locais, se eu não me engano, foram 5 locais aqui no Rio, que foi onde dava mesmo para poder fazer. E no final, no último dia ali, se reuniu todo mundo para ficar em um ponto só, e depois foi cada um para sua casa. E acabou mais cedo também. Eu não lembro muito bem como foi que a menina que ficou de frente para minha campanha cuidou disso, mas ela falou: ah, é bom, a galera já decidiu em quem votou a essa altura do campeonato, então melhor dispensar e cada um ir para sua casa. Aí eu falei: ah, tá. Aconteceu muita coisa, cara, nas eleições. Foi muito. Foram muitas coisas que depois de um tempo eu olhei assim, eu falei: olha, eu acho que isso não acontece nas outras eleições. Porque até essa menina que ela trabalhou na minha, quando ela dispensou todo mundo na minha, e ela foi para outra campanha que ela também estava trabalhando. E eles ficaram até a noite. Então, eu vi muita coisa diferente acontecendo em outras campanhas, enquanto na minha, que não sabia como funcionava aquele mundo, tinha sido o oposto de tudo que estava acontecendo. Aí, na época, foi tão frustrante para mim que eu virei e falei: olha, eu não quero saber mais de política, não vou mais, não quero mais saber de nada disso. Eu me afastei mesmo desse universo, fiquei até um tempo sem entrar nas redes sociais, sem movimentar as redes. E conforme eu fui voltando, eu falei: não, eu acho que talvez se tivesse um pouco mais de preparo, um pouco mais ali de estrutura, eu soubesse mais ou menos como que vai funcionar, talvez eu teria feito diferente. E quando, há alguns dias atrás, né, eu me encontrei com uma pessoa do partido e ele falou: olha, você fez uma votação expressiva, né? Porque para uma semana de campanha de rua, para alguém que não tem parente político, para quem não era conhecida, você fez realmente uma quantidade muito boa. E eu fiquei pensando: e não fiz mais porque não deram a oportunidade ou a estrutura necessária. E foi muito triste, assim, na época para mim, porque até quando eu tentava fazer posts compartilhados, tinha pessoas do meu partido que não aceitavam os posts. Então, eu tentava fazer com alguém do meu partido, a equipe da pessoa também não botava. Então, eles davam prioridade para uma pessoa que eles achavam que seria maior, para umas 5 pessoas, e os outros ficavam de lado. Aí, até conversando esses dias com a pessoa que está de frente agora para o partido, ele falou: olha, às vezes é porque eles não acham que a pessoa tem chance. Então, quando eles acham que a pessoa não tem chance, aí eles não colocam, sendo que era uma chance muito grande do partido alavancar, porque nesse ano estava vindo o senador do nosso partido, o governador do nosso partido.
Então, tinha realmente uma chance de dar abertura ali para todo mundo e não foi feito. Isso para mim foi extremamente frustrante. Eu fiquei muito tempo distante da política. Eu vi ali o básico para eu poder votar nos outros anos, mas sem querer fazer parte. E aí, quando foi esse ano, eu passei para economia na UFRJ e eu comecei a ver de perto diversos problemas que algumas mulheres daqui no Rio enfrentam. E eu acredito que em todo o Brasil, né? Que é a falta de independência financeira, é a violência que está muito grande aqui, porque todo dia é uma matéria no jornal que é uma mais assustadora que a outra. Eu acredito que no Brasil todo tá assim. Só que aqui no Rio parece que tá batendo recorde. São cada matéria absurda. Eu falei, olha, me reuni com um grupo de amigas. Nós tivemos a ideia de criar, né, um aplicativo ali de para segurança das mulheres, que é tipo um SOS que tem como elas apertarem, mandar mensagem para serem socorridas, e aí compartilha a localização com quem elas confiam, assim, o aplicativo ele já faz tudo. Só que aí eu percebi que até para manter é complicado quando você não tem parceria. Nós estávamos pesquisando como a DEAN funciona aqui no Rio para poder botar o contato da DEAN para quando elas pedirem socorro ir. Só que aí não funciona dessa forma. Para poder falar com eles, tem que ligar. E aí, só que às vezes não dá tempo de ligar. E aí o contato também para poder fazer algo diferente, a gente também não tem, porque não consegue parceria de político. Às vezes, em, em momento ali de campanha, todo mundo é muito receptivo, todo mundo ah, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Mas quando chega na hora de realmente fazer, você não vê isso. Aí eu pensei, talvez se eu tivesse na política, fazendo parte desse universo, tudo seria mais fácil, nós conseguiríamos fazer isso. Aí foi quando eu tive a iniciativa de tentar novamente. Falei, olha, eu vou tentar mais uma vez. Se for frustrante, aí eu desisto de vez. Mas pelo menos dessa vez eu quero tentar. E aí, quando eu fui conversar com o partido, eu vi que mudou tudo. Tá? São outras pessoas que estão trabalhando lá, e agora eles vieram com uma proposta completamente diferente. Então, eles estão dando abertura, estão conseguindo conexões com pessoas de dentro do partido para fazer parcerias, fazerem dobradas. Então, já tem muita coisa diferente. E aí, isso me deixa mais segura de poder participar novamente. Você falou fazer uma apresentação, mas aí quando eu começo a falar, eu não paro nunca mais, né? Não, tá ótimo. Isso é muito bom, né? Porque, assim, primeiro, quando você estava falando, eu disse, ainda bem que ela disse, que ela encontrou essa outra pessoa que disse que ela fez uma campanha muito expressiva, porque quando você olha a sua trajetória, que você fez 2 semanas de campanha e praticamente uma, né, por causa desse tempo de preparo do material gráfico, eu lembro da correria, eu lembro da gente ir atrás de fornecedor, que a gente tinha que achar um fornecedor no Rio ou perto, né, na região, porque a gente encontrava e demorava 10 dias para entregar, 15, para ficar pronto, imagina o frete, então foi uma loucura na sua campanha. E agora, você imagina se você tivesse conseguido se estruturar no início, né, no primeiro dia de campanha, que é o dia 16 de agosto, ou ainda se você tivesse trabalhado uma pré-campanha, né, se você tivesse feito todo esse mapeamento desse cenário, que se você tivesse todo esse conhecimento que você tem hoje, que você está trabalhando já dentro de uma pré-campanha, nós vamos lançar aqui agora, você como pré-candidata a deputada federal do Rio de Janeiro, né? E aí você já está com essa experiência, então é muito bom. Mas eu queria que você falasse agora sobre a proporção das redes sociais. Se você se sentiu impressionada, porque assim, você recebia muita mensagem, como você teve uma campanha muito digital, pela falta desse material impresso, e a gente que trabalhou o tráfego pago, e até quando o material impresso chegou e os carimbos, a gente trabalhou isso nas redes sociais, né, juntou o off com o digital. Então, assim, qual foi a sua reação quando você viu essa receptividade das pessoas dizendo nas redes sociais, achei minha candidata, já sei em quem votar, como é que foi? Olha, eu acho que foi o momento mais feliz que eu tive ali da campanha, porque dá uma alegria, né, quando a pessoa confia em você para votar em você. Porque
um voto, para muitos é, ai, não, vou voltar, porque tem gente que realmente pega o primeiro panfleto que vê no chão, vai lá e vota. Mas tem outros não, que levam realmente muito a sério o voto. Então, saber que a pessoa olhou e falou: nossa, de todas as pessoas que eu poderia votar, eu vou votar nessa pessoa, é muito. Me deixava muito feliz na época, né? E até hoje, olhando pelo trajeto todo, eu olho e fico muito feliz com todos os feitos, com todos os votos que eu consegui, porque cada voto era um voto muito importante. E era muito, muito feliz mesmo. Eu ficava muito contente com eu fiquei muito feliz com a quantidade de votos que eu fiz. E aí, quando as pessoas falavam, porque toda pessoa que eu conto, até eu tive uma reunião hoje, ontem, com um pessoal do partido, e quando eu virava para eles, eu falei a quantidade que eu fiz, eles falaram, nossa, foi muito. Se eu tivesse feito menos, eu já estaria muito feliz, mas com a quantidade que eu fiz, foi ainda mais importante para mim. E a gente falou sobre essas estratégias, né, que são estratégias que tinham a ver com sua bandeira, que foi o santinho semente, né, a gente trabalhar com papel semente, fazer os carimbos nas folhas, para não estar poluindo aí o ambiente. A gente teve uma live aqui com Dávida, que ela foi a primeira candidata aqui de Mossoró a vereadora em 2024, que ela fez o santinho em braille, e aí quando ela fez, como ela iniciou, quando ela fez, os outros candidatos começaram a fazer em braille também, então, assim, a gente aqui do portal, a gente dá essa visibilidade para essas histórias dessas mulheres, porque a gente sabe que, por mais que seja uma candidatura subfinanciada, né, de uma desvalorização interna, muitas vezes, a gente vê que essas mulheres, elas têm propósito, elas têm bandeiras, elas têm ideais, elas têm propostas, e acabam se destacando aí dentro dessas realidades. E agora eu queria falar sobre essa violência, né? Além da violência física, dessa onda de agressões, né, de ataques, de feminicídios que as mulheres vivem, você também, eu lembro muito bem que você sofreu alguns assédios no digital, né? As pessoas começam, você é muito bonita, você é muito jovem, e imagino que muitas mulheres passem por isso, mas as pessoas começavam a dar em cima. Como era para você, o seu psicológico, lidar com essas pessoas lhe assediando? Às vezes as pessoas chegavam com crítica, criticavam o fato de você ser jovem, dizer que era uma menina, que não tem experiência. Então, como foi para você lidar com essa violência eletrônica, né, nas redes sociais? Olha, na época eu era líder do Vamos Juntas, então elas cederam psicóloga para as mulheres, né? O que para mim foi muito importante na época, porque realmente era muito ataque que vinha e assédio tinha muito. Tinha pessoas que chegavam, quando vinha comentários só, você é muito bonita, eu agradecia, tá tudo bem. Só que chegava alguns comentários que era realmente de enojar. Então, teve gente falando, se você fizer sei lá o que comigo, eu voto em você. E eu, tipo, você realmente está achando que o teu voto vale isso, sabe? Eu precisaria me rebaixar tanto para conseguir? Então, assim, aconteceu muitas coisas tão chocantes, eram comentários que chegavam que era realmente nojentos, e eu lidei melhor graças ao acompanhamento psicológico que eu estava fazendo. Então, porque eu era muito nova também, né? E ali, a crítica, quando você já é mais nova, já é difícil de lidar. Quando você já tem um pouco mais de maturidade, já é complicado. Então, com 22 anos, fica tudo ainda mais difícil. E só que o acompanhamento psicológico que eu estava fazendo foi ótimo, que eles cederam. Foi realmente isso que me ajudou muito. Adriele, a gente aqui vai lançar dois aplicativos, duas ferramentas, que são o QG Eleitoral, que é um aplicativo de gestão para as pessoas conseguirem gerir, colocarem seus coordenadores de campanha para gerir as equipes e o funcionamento de uma campanha eleitoral, e também a jornada da candidata, né, a jornada da mulher candidata, que é um aplicativo que vai mostrar esse passo a passo. Por exemplo, ele vai receber a mulher, vai falar o que é uma análise SWOT, para ela entender como é que ela está dentro do cenário, quais são as chances reais dela ser eleita, quais são as chances, qual é a expectativa de votos dela. Nesse aplicativo vai ter os 4 pilares, que são comunicação, marketing,
jurídico, financeiro e contábil, imobilização e logística. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi lidar com esses 4 pilares, assim. Eu lembro que a gente teve, que a gente entregou as notas fiscais, né, a gente prestou o serviço, só que depois você veio pedir uma nota fiscal do Facebook, e aí eu tinha lá, estava arquivado, então na nossa ferramenta a gente tem um espaço já para arquivar essas notas fiscais. Então, qual a importância de se ter um espaço que você coloque, olha, todas as notas fiscais estarão aqui, eu enviei para o contador fez a prestação de contas, se der alguma coisa errada, todas as notas fiscais estão aqui. Então, qual é a importância desses quatro setores base dessas áreas para uma campanha eleitoral? Olha, eu achei essa uma ideia excelente. É realmente uma plataforma que vai salvar muita gente, porque, acabou que quando acaba, assim, a eleição, o advogado virou e falou: "Olha, aguarda, porque em algum momento vai ser necessário". Eles sempre pedem de volta, às vezes é um documento que eles têm, só que eles querem comprovar que é verdadeiro, então eles vão pedir de volta. Eu falei: "Tá". E aí eu guardei. Aí, justo o que eles pediram foi das redes sociais, que era o único que eu não tinha. E do nada, assim, 3 anos, 2 anos e pouco depois, já tinha passado até a campanha de vereadores e eles foram pedir depois. Eu falei: "Cara, ela nem deve ter mais isso". Aí foi quando eu fui pedir desesperada. E até para mobilização também, eu acho que se tivesse um lugar ali, porque antes foi feita, eu lembro que a menina que estava tomando conta da minha rede, ela fez no Trello. Eu acho que foi no Trello que ela vai botando um do ladinho, assim, do outro para saber o que que falta, né, o que que tem que fazer. Aí ia passando um de lado, assim. Eu acho que se tivesse um aplicativo que realmente une tudo isso, vai dar um gás até para as equipes, que não vai ficar com medo, né, de perder algum documento depois que possa vir a precisar. Então, olhando para trás, de que nessa campanha de 2022, o que é que você hoje está fazendo diferente dessa campanha? Quais foram os aprendizados que você tirou? Os aprendizados que eu tirei, eles são um pouco mais duros de serem entendidos, porque é aí que a gente entende que campanha eleitoral, ela realmente é meio desonesta, às vezes, com algumas pessoas. No partido, infelizmente, às vezes você vai ganhar 90.000, igual foi o meu lado, e vai ter pessoas que vão ganhar 2 milhões. No meu partido teve isso. Eu estava vindo para deputada federal com 90.000, enquanto tinha gente vindo para estadual com 2 milhões. Isso acontece, eu fui uma das mais baixas também que recebi verba, e eu acho que é importante entender isso também, porque é triste, mas eu acho que antes de entrar, infelizmente, a pessoa já tem que entender que esse tipo de coisa vai acontecer. Se não tiver amizade política, não tiver parente na política, vai ser realmente uma briga meio desonesta ali no início. Então, isso foi o que eu aprendi, assim, de primeira, e até conversando com essa pessoa do meu partido agora que nós tivemos a reunião, ele estava falando: "Olha", ele me deu uma dica excelente, que eu falei: "Nossa, muito boa mesmo essa dica", mas funciona muito melhor para quem trabalha já na política. Porque as pessoas acham que a política ela começa, a campanha política começa ali, naquele período, e quem já veio sabe que não começa ali. Eu tô vindo agora de novo, e eu parei durante esse período, mas eu tô vindo de novo com pessoas que vem há anos seguidos de campanha eleitoral, eles emendam uma campanha na outra campanha. E quando você está dentro, você entende melhor isso, porque enquanto você está se preparando para ver a primeira vez, já tem gente vindo há anos. E você vindo, ainda que você esteja vendo pela segunda vez, assim, sempre vai ter umas ideias que vão te dar, que eu nem tinha percebido antes, que foi o caso da que me deram. Ele falou: "Olha, eu vivo indo em eventos, e fora de época mesmo, assim, como ele é deputado, ele fala: "Ah, eu vou em eventos o tempo todo, e eu tenho sempre um marca-página com alguma frase importante atrás de minhas redes sociais". Porque normalmente panfleto as pessoas jogam fora, quando você dá um panfleto aleatório. Agora quando é marca-página ou aqueles adesivo, as pessoas não jogam fora, elas guardam ali na bolsa e depois elas olham quando chegar em casa com mais calma. Aí ele falou: "Aí todo evento que eu vou, eu distribuo".
Eu converso com as pessoas, eu paro, falo sobre um projeto que eu estou fazendo e vou mostrando. Aí ele falou, isso seria uma boa ideia, porque como você está querendo fazer esse aplicativo para mulheres, talvez seria bom imprimir, botar suas redes sociais atrás, a pessoa ia olhar, ver que o projeto é muito bom, e atrás já ia ver suas redes sociais. Aí eu pensei, realmente, se você parar para olhar por esse lado, é uma ideia excelente. Só que, assim, para quem está vendo a primeira vez, muitas das vezes a pessoa não vai ter verba para poder investir nisso. Então, é um caminho árduo, assim, o caminho da política é um caminho difícil, mas que eu acredito que se for crescendo com calma ao longo do tempo, até porque foi uma conversa que nós tivemos, não sei nem se eu podia estar falando assim, mas foi uma conversa que nós já tivemos, que eles não têm uma expectativa assim tão grande que eu vá ganhar dessa, de novo. Eu posso fazer um número mais expressivo do que eu fiz da última vez, mas a ideia não é que eu vá ganhar, e sim que se eu sair grande dessa, eles me lançam para a vereança em 2028. Então, eu tô vendo nessa ideia, né, de crescer, construir, porque para quem está vindo agora, a pessoa, muitas das vezes, ela vai ter que entrar pensando nisso, pensando, olha, talvez eu não vou, talvez eu não tenha o quociente eleitoral suficiente para poder ganhar, mas eu saio maior para na próxima eu ter chance. E aí, quando você vai na próxima, aí você realmente, eles vão te dar mais credibilidade, porque você teve um número expressivo, e aí eles pensam que dessa vez você tem mais chance. Então, eu aprendi, acaba que a gente aprende muita coisa, né? Não só coisas positivas, algumas dicas sobre o que botar em prática, mas você aprende algumas coisas negativas também, como essa. Mas eu acho que é bom falar, porque quando eu vim a primeira vez, eu não tive esse bizu também, né? Não tinha ninguém ali me passando essa ideia. E aí, quando eu olhei, falei, poxa, eu não fiz a quantidade que eu queria. Me bate aquela tristeza ali no início, mesmo as pessoas falando, nossa, mas foi um número bom, foi um número tão bom para quem estava vindo a primeira vez, e só depois que eu comecei a ter noção sobre isso. Então, para quem está vindo, é uma boa ideia já ir pensando assim, pensando em poder crescer para as próximas e sabendo que não vai ser tão fácil, porque vai ter gente ali que vai receber muito mais do que você vai receber. Não, essa estratégia de se lançar agora, pensando no futuro, ela é muito comum dentro da política, né? A gente sabe que a política ela é um dado real, ela é muito mensurável, então a gente consegue entender e prospectar, por exemplo, quantos votos você pode ganhar nessa eleição. E aí, o que que acontece? Quando você faz isso, você não precisa somente visar uma campanha de 2028, mas algumas pessoas, elas visam um secretariado, elas visam uma posição maior no partido, para que elas possam, por exemplo, bater o pé e dizer que elas querem ser candidatas em tal posição, ou que elas apoiarem pessoas, então elas vão ter resultados para mostrar e barganhar num jogo político que as pessoas fazem, né? Então, isso é muito bom. A ideia agora é que você tenha ainda mais votos, né, que você tente resgatar todas essas pessoas que votaram em você, você começando a trabalhar hoje, que você continue trabalhando para você chegar na campanha já pronta, independente do recurso do partido vir ou não no início, então você se preparar para isso, mesmo que o recurso vá vir depois, então você conversa com as pessoas, você vai fechar esses acordos, como foi com a gente, né? Que a gente trabalhou, não foi às cegas, porque foi na base da confiança, eu conheci você, você me conheceu, mas assim, eu tinha plena certeza que você iria honrar o seu compromisso e que como a gente teve outras situações, a candidata não recebeu o recurso e a gente emitiu a nota para o partido pagar, porque quando a dívida, o candidato não consegue pagar essa dívida, então o partido ele tem que pagar. Então, esse é um bizu que nem todo mundo sabe, né? Então, se você não tivesse recebido o recurso, você fechando com a gente, você não iria se comprometer juridicamente, porque o seu partido, que disse que ia mandar o recurso para você, que era responsável por isso, ele é responsável por pagar suas dívidas de campanha, entendeu? Eu estou sabendo disso agora. Pois é.
E aí já aconteceu com outras mulheres, outras campanhas, por isso que a gente tem também essa liberdade de trabalhar assim, porque é responsabilidade do partido isso. Então, quando o partido ele se isenta, ou então ele não consegue cumprir essas responsabilidades, no futuro ele precisa pagar todas as notas fiscais que foram emitidas, né, para a prestação de contas, então eles teriam que pagar a gente de qualquer forma, independente de terem mandado ou não recurso para você, porque você conversou com eles, né, você era candidata registrada. E aí, você é um exemplo aí de coragem, né, eu queria destacar muito isso, nós estamos aqui usando o seu exemplo para que outras mulheres possam se inspirar na sua história, para que outras jovens possam se inspirar na sua história. A gente trabalha muito a questão da representatividade feminina e de como isso impacta a vida das meninas e das jovens, porque elas conseguem se ver em ambientes de poder, né, em espaços políticos através de mulheres que estão lutando e galgando, por mais que elas não tenham especificamente um cargo eletivo, elas estão fazendo ativismo político, né, ali, então elas já estão falando um pouco sobre representatividade, trazendo para essas meninas e jovens inspiração. E aí, a gente está finalizando aqui a nossa live, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para essas meninas, né, para essas jovens, que elas, o que elas precisam saber para não desistir, ou até para desistir, né? Se vocês, desista, vá-se embora, não queira saber disso. Qual é a mensagem que você deixa para elas? Olha, é verdade. Eu falei tanto de alguns lados negativos aqui que, olhando assim, parece que eu realmente estou falando para a pessoa desistir. Mas realmente a representatividade ela importa muito. Eu nunca tive o sonho de entrar para a política, porque eu via a política como algo tão distante que para mim não fazia sentido nem tentar me imaginar. E eu lembro que o que me motivou mesmo a olhar para o lado político foi quando eu estava conversando com a minha irmã e com o marido dela, e ele falou: "Não, porque tem pessoas que não foram bem de vidas o tempo todo e conseguiram entrar". E aí ele me deu o exemplo da Tabata, e foi aí que eu comecei a acompanhar ela. Eu olhei e falei: "Nossa, uma pessoa que era realmente muito pobre, que não foi nem um pouco favorecida na vida, conseguiu bolsas de estudo, conseguiu e hoje está lá, entendeu?". E aí eu olhava para ela e falava: "Ela realmente conseguiu chegar lá, então talvez eu também consiga". E foi isso que me motivou. Então, do mesmo jeito que uma pessoa que veio também de baixo, que eu olhei e me senti representada, eu pensei: "Talvez eu consiga fazer com que as pessoas tenham a ideia de que sim, elas conseguem chegar onde elas querem". A política, para entrar, ela vai ser realmente complicada. Ela, no início, é complexo, é difícil, mas a ideia de estar ali sempre conversando com as pessoas, porque não é só período eleitoral, não é mesmo. É você estar ali o tempo todo com as pessoas, você está tentando ajudar, você está olhando olho no olho, porque não é só rede social que vai fazer com que as pessoas votem em você. A rede social, ela amplia muito os teus contatos, mas o que convence realmente é você estar ali no dia a dia da pessoa. Então, essa parte, pelo menos para mim, é muito satisfatória, né, saber que eu estou ali sempre conhecendo gente, sempre fazendo amizade, sempre ajudando as pessoas e as pessoas me ajudando também, porque é uma via de mão dupla ali, né. Eu, às vezes, saio para poder conversar com alguém e penso: "Ah, vou tentar melhorar o dia com essa pessoa, com alguma ação social, alguma coisa", e às vezes eu recebo mais de estar ali conversando com a pessoa do que ela recebe. Então, pensem que vocês também podem chegar lá. Vai ser difícil no início, mas tudo é possível e nós precisamos ocupar esse lugar também. Nós não podemos deixar que os outros ditem o tempo todo o que vai ser feito da nossa própria vida. Chega um momento que nós mesmos precisamos levantar, formar o nosso time, o nosso grupo e fazer, porque ninguém vai fazer pela gente. Isso, são palavras muito bonitas, Adriana. Eu queria agradecer por você estar participando aqui dessa sequência de lives. Amanhã será o nosso último dia, lembrando que a gente ainda está com um curso de marketing político voltado para as mulheres no canal no YouTube. A gente fala sobre análise SWOT, sobre ferramentas como o 5W2H, né, o 5W2H, e a gente tem outras ferramentas como a entrevista diamante que a gente vai explorar dentro desse curso,
mas as lives elas vão terminar amanhã. E a gente vai falar um pouco sobre essa ferramenta, esse aplicativo que vai ajudar as mulheres, que tem dentro desse aplicativo um guia, um passo a passo, o que eu faço hoje? Conseguir cumprir isso, então amanhã eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, dentro da pré-campanha, e quando chegar a campanha, a gente vai estar com novos passos, né, novas features, novas ferramentas aí para as pessoas, então eu queria agradecer, encerrar, falar que as pessoas podem se inscrever no nosso canal, né, na nossa comunidade, também podem se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar todos os links aqui na bio, a gente tem material gratuito, a análise SWOT na ferramenta ela é gratuita, além da análise SWOT, você pode fazer um teste de 7 dias grátis também, então você não vai pagar, você vai entender como é que funciona a plataforma, e aí você vai construir essa confiança com a gente falou sobre redes sociais, então eu quero que vocês acompanhem nossas redes sociais. Vou deixar as redes de Adriele aqui também para vocês acompanharem, certo? E é isso, obrigada e um abraço. Muito obrigada. Muito obrigada por me chamar. É sempre um enorme prazer estar com você. Foi muito bom esse momento aqui entre a gente. Tchau.